Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Abrad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Abrad Regional São Paulo e meu convidado de hoje é um grande parceiro, amigo aqui, Bernardo Castelo Branco, CEO e fundador da Casulo e atualmente ele é diretor de sustentabilidade na Abrad Nacional. Bernardo, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Eu sei que é muita correria, o momento atual que nós estamos vivendo também. E eu gostaria que você, antes de começar a falar de um tema que acho que é muito importante hoje em dia para as empresas, para o mercado em geral, que você contasse um pouco da sua história da Casulo e principalmente também sobre a Abrad. Para quem não conhece, o Bernardo já foi presidente da Abrad São Paulo e está na diretoria, na gestão da Abrad como um todo já há muito tempo, né, Bernardo? É verdade, Rodrigo. Olha, grande prazer estar aqui com você, agora na presidência. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Parabéns pela iniciativa do Abrad Talks. Estou acompanhando os programas e achando muito bacana. Então, é uma grande honra estar aqui falando com vocês, podendo colaborar. Eu digo que na Abrad eu sou um soldado a serviço dos associados da comunidade. Falando rapidamente da minha história, a gente começou, muito antes de começar a Casulo, ainda nos anos 80, eu comecei trabalhando num serviço chamado Videotexto, que foi um serviço implementado pela Telesp no estado de São Paulo, que nada mais era do que disponibilizar informações no monitor de computador, ou seja, era o avô da internet. Eu lembrei isso há pouco tempo, eu tinha 16 anos, quando fui chamado para trabalhar nesse projeto, no qual eu desenhava as telas, fazia parte de arte, né, desenhava as telas, que depois eram colocadas num computador e depois eram transmitidas para terminais. Poucas pessoas tinham computador na época, né? Então era a informação transmitida para terminais, onde as pessoas assistiam aqueles conteúdos. Somente muito tempo depois, a gente firmou um contrato de parceria com o portal UOL. O UOL surgiu em 96, a gente, no final de 99 para 2000, firmou um contrato de parceria com a UOL, e foi quando surgiu a Casulo para trabalhar com web design. E naquela época, como muitas agências que surgiam, que ainda surgem, como é que você monta uma agência de web design? A gente brinca na associação, né, Rodrigo? É um designer e um programador. Então, os dois se juntam para fazer site. Esse é o básico do básico, né? Falta o comercial, falta alguém para vender. Até que chega no final do mês, você descobre que você precisa ter alguém para vender, para chegar no mês seguinte. Então, a gente começou dessa maneira. Eu havia passado por algumas agências de publicidade, né, como experiência, até montar a nossa agência digital, especializada em web design. E a partir de 2010, a gente abriu um outro foco, um outro braço na Casulo, especializado em apresentações corporativas, que é o core hoje do nosso negócio. Então, a gente trabalha com design gráfico digital de uma forma geral, hoje com esse foco em apresentações corporativas. Isso é um pouco da nossa história. Bacana. E conta um pouco sobre a Abrad também. A Abrad, Rodrigo, logo no começo, acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, logo no começo da Abrad, eu estava buscando no mercado alguma associação, né, para fazer parte, porque eu sentia muito necessidade de conhecer as pessoas do mercado. A gente conhecia as empresas, a gente conhecia as marcas, a gente conseguia conhecer algumas pessoas, talvez, da internet, mas eu queria conhecer como a gente se conheceu, acabou desenvolvendo uma amizade. Eu queria conhecer as pessoas pessoalmente, sabe quem que são as caras por trás das empresas. Então, eu busquei a Abrad na época existia uma divisão muito nítida entre a Nacional e São Paulo. Eu procurei esse grupo da Nacional que me mandou para a Regional São Paulo, aí é uma outra história, e comecei a me envolver, comecei a participar, comecei a me envolver no dia a dia. Depois cheguei a diretor, depois cheguei a presidente, mas muito graças a uma proatividade realmente, porque eu estava envolvido, não só participando remotamente, mas na época a gente tinha muito encontro presencial. Então, eu acredito muito no trabalho que a gente realiza. É uma associação, como trabalho associativo, onde a gente reúne forças. Eu digo assim, você não pode ter medo de
compartilhar ou de falar quem são os seus clientes ou quem que você está trabalhando, pelo contrário, porque a gente vai compartilhar informação e no final das contas a gente vai se ajudar. Não é um lugar, talvez, importante os associados e os novos associados que a gente convida a fazerem parte da associação, onde você gera negócio talvez no primeiro nível, você gera no segundo e no terceiro através das conexões que você desenvolve. Mas com certeza a Brad foi e continua sendo fundamental para o nosso desenvolvimento como empresa, para o desenvolvimento como pessoa e pelo relacionamento. Uma das coisas importantes, você sabe bem, Rodrigo, para o empresário é network, é conhecer as pessoas do mercado. E hoje você, né, é uma pessoa que conhece nesse meio digital quem são as pessoas-chave de SEO, de e-commerce, de mídia programática. Então, eu tenho certeza que é fundamental também para o desenvolvimento do network. E Bernardo, agora falando um pouco do seu novo trabalho na Brad, né? Você agora na nova gestão da Brad agora na Nacional, você está como diretor de sustentabilidade, né? Esse é um assunto, um tema assim que a gente ouve falar faz muito tempo, né? Só que empregar mesmo e trabalhar em cima disso, eu acho que ainda está uma coisa muito, muito no berçário ainda se dizendo, sabe? Essa coisa ainda não amadureceu. E principalmente quando a gente começa a falar desse tipo de ações relacionadas ao mercado digital como um todo, né? Conta um pouco para o pessoal, para quem também não sabe, é importante a gente abordar um pouco algumas coisas sobre esse tema, uma definição sobre sustentabilidade. O que na verdade engloba quando você fala de sustentabilidade? Perfeito, Rodrigo. Acho que o primeiro passo é explicar justamente o que é sustentabilidade, porque as pessoas confundem muito sustentabilidade com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental. Então, muitas vezes você ouve as pessoas falando das três coisas e você fica um pouco perdido. Então, uma definição que eu gosto de sustentabilidade são práticas, são políticas que as empresas adotam para ter lucro, para gerar receita, mas respeitando a sociedade, a sua comunidade e respeitando o meio ambiente. Então, isso é sustentabilidade. Então, como você pode ver, ela engloba tanto a parte econômica, que é fundamental, né, nesse ecossistema, quanto a questão social, quanto a questão ambiental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de economia, o que envolve a sociedade, as pessoas, e o que envolve a questão do meio ambiente. Muitas vezes a gente ouve falar só de responsabilidade social, outras vezes só de responsabilidade ambiental. Então, a gente trouxe essa discussão, acho que em primeiro lugar é trazer essa discussão justamente para esclarecer, né, para os associados o que é sustentabilidade e como ela é importante para os nossos negócios. E aí a pergunta que você fez em relação às agências digitais, né? Talvez seja mais fácil você detectar a questão da sustentabilidade numa grande indústria ou numa indústria de petróleo. Aí eu consigo ver melhor o impacto dessa empresa no meio ambiente, eu consigo ver melhor o impacto dessa empresa na comunidade em que ela atua, por exemplo, uma mineradora. Esses são os casos mais extremos. Aí a gente pergunta, mas o que isso tem a ver nós como as agências digitais? Bom, tem muito a ver em primeiro lugar porque somos cidadãos, né? Então, como cidadãos, a gente está envolvido e pertence a comunidades e o meio ambiente, né? O lugar onde a gente habita, e somos agentes econômicos também, quer dizer, então responde às três questões. Você sabe a importância do mercado digital hoje na economia. A gente está atuando em São Paulo, claro que é o estado que concentra o maior número de clientes, de agências, movimenta o volume maior de dinheiro, financeiramente falando, né? Mas, e até por causa disso, a nossa responsabilidade é até maior, né? Como agentes digitais, uma coisa interessante é que quando eu já trabalhei, a gente está falando um pouco da vida profissional,
eu já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em gráfica, e uma das coisas quando a gente migrou para o digital foi que eu imaginaria que a gente poderia ter uma economia grande de papel e uma economia física também em termos de espaço, e é verdade. E hoje com a questão do home office online é total. Então eu acredito que é importante, no nosso caso, a questão da responsabilidade ambiental, social e econômica fica até mais clara, né? No caso dos agentes digitais. E mais, Rodrigo, a gente tem aí uma grande responsabilidade por trabalhar nas mídias sociais e na internet de informar, de educar, de passar essa informação adiante. Muitas vezes são os nossos clientes, né, que são as indústrias, que é o varejo, que é o comércio. Às vezes a gente, como agente digital, às vezes pelo tamanho de empresa, até você fica às vezes um pouco limitado de fazer ações, né, em programas desse tipo, mas você tem clientes, né? E você pode incentivar e chamar essas discussões para com o seu cliente, né? Que você está fazendo alguma ação, vamos fazer. É isso que eu penso. Até pelo nosso formato, por ser um formato digital, acredito que a gente está bem envolvido na questão da responsabilidade, mas a gente tem um compromisso com a sociedade e tem um compromisso com os nossos clientes também, né? E nesse ponto eu vejo como é importante, porque uma empresa responsável, sustentável, né, que trabalha com a questão da sustentabilidade, ela tem esse compromisso com os seus integrantes, né, com os seus funcionários, com os seus clientes, com os seus acionistas, quer dizer, com todo mundo que está à sua volta. E quando a gente fala muito sobre esse termo sustentabilidade, né? Mas você tem alguns exemplos, assim, um pouco mais práticos, sobre ações e programas de sustentabilidade nas empresas em geral que estão rolando, que você já vê como boas práticas? Sim, hoje você vê, as empresas estão criando seus comitês de responsabilidade, né? E esses comitês são interessantes porque são colaborativos e devem contar sempre não só com um grupo seleto, mas com um grupo que realmente represente a empresa, indo desde os diretores até, enfim, passando por todos os funcionários para que realmente eles sejam ouvidos. Mas acho que um exemplo muito interessante que a gente tem visto no mercado, que todo mundo pode perceber facilmente, de questão de preocupação sustentável, por exemplo, na área de cosmético e de beleza, as empresas, desde as empresas das grandes indústrias até as empresas mais artesanais, estão lançando os produtos preocupados com a embalagem, embalagens que sejam descartáveis ou recicláveis, o próprio produto que não contenha material tóxico, material que possa ser tão prejudicial ou permanecer tanto tempo no ambiente. O teste com animais, também você vê que é uma coisa que está sendo banida. Agora, tudo isso, esse é um exemplo claro da indústria. Agora, é importante falar que tudo isso vem acontecendo por causa de um movimento do consumidor. O consumidor puxa esse movimento e a indústria começa a atender essa demanda. Então, Rodrigo, você vê que a gente já está de frente a novas gerações, os jovens hoje são as lideranças de amanhã, eles já são líderes, e no nosso mercado é muito interessante porque eu acho que você tem assim, uma grande quantidade de jovens já liderando as suas empresas, e realmente é um pensamento diferente das gerações anteriores. As gerações anteriores pensavam, em muitos casos, sejamos justos, também não são todos, o lucro pelo lucro. As novas gerações já estão pensando diferente. Eu quero lucro sim, a minha empresa ela tem que ter a sua rentabilidade, mas eu estou preocupado com as gerações futuras, presente e futuras, eu estou preocupado com o meio ambiente, eu estou preocupado com a sociedade. Não é possível, e aí eu entro na questão social, a gente trabalhar num país com tanta desigualdade social e ser feliz e querer ser economicamente sustentável. Então as novas gerações têm essa preocupação. Essa é uma preocupação nossa
que a gente gostaria de dividir com os associados. Você comentou que os consumidores eles têm puxado, inclusive, as empresas sobre respostas nessa questão de ações sustentáveis, por aí vai, né? Mas, assim, muita empresa ainda não consegue enxergar o que ela pode começar, por onde ela pode começar. Eu acho que, assim, isso aliás, nem passa pela cabeça dela pensar em ações sustentáveis. Não sabe, às vezes, nem como começar a fazer isso, né? Por que você acha que a sustentabilidade, assim, dando recado para quem está nos assistindo, realmente tem que começar a fazer parte do cotidiano de uma empresa? Então, eu recomendo... Um dos pontos abordados pela questão da sustentabilidade é a transparência. Então, o que a gente recomenda é que, mesmo sendo uma empresa pequena ou uma agência pequena, você crie, pode não chamar de comitê ou um grupo, ou uma discussão, ou que seja um grupo no WhatsApp para discutir questões da sustentabilidade, mas quando eu falo transparência, é você ouvir o outro, né? Você não só ser transparente em relação ao que você está fazendo, mas você poder ouvir o outro, entender quais são as demandas do outro. A gente está falando, puxa, mas eu sou uma agência digital, eu posso colaborar pouco, talvez, na parte ambiental, mas eu posso colaborar, talvez, mais na parte social. E as nossas agências, Rodrigo, as agências associadas, são agências que eu vejo que tem muito a demanda, por exemplo, da questão de gênero, né? Eu acho que nas agências digital a gente tem muito espaço para trabalhar a questão de gênero, por exemplo, né? Então, eu acho que a criação de grupos de discussão para ouvir, se não as causas ambientais, que talvez sejam um pouco mais distantes, mas as causas sociais, por exemplo, né? A comunidade que a gente está envolvida, mas mesmo dentro e trabalhando com os nossos integrantes, né? Ouvi-los em relação à participação, as pessoas querem participar, né? As pessoas querem participar, se não das decisões mais estratégicas, mas do dia a dia das empresas, né? Então, a questão da sustentabilidade trata disso também. Muitas vezes, eu acho que quando você conversa com o colaborador e se abre um diálogo, o gestor, pela a série de, às vezes, atividades e responsabilidades, preocupações que tem, ele acaba não olhando muito isso. Mas se você abre o diálogo, não olhando, mas às vezes assim, ele não consegue ter uma visão, uma ideia. Você abrindo o diálogo, o colaborador está indo almoçar ali, vê uma coisa aqui, participa de uma comunidade, ele pode trazer ideias para o gestor, né? Então, realmente, abrir o diálogo, esse comitê que você falou, é importante para você ver como a sua agência pode ter sido em algum cenário que você nem imaginava que poderia estar. E olha só que interessante, Rodrigo, existe um grupo que foi formado a partir da Organização das Nações Unidas, que é o Pacto Global. O Pacto Global da ONU é um grupo que cresceu, hoje talvez seja o maior grupo mundial de responsabilidade, de sustentabilidade, atua em 160 países, inclusive no Brasil, e eles elencaram os principais objetivos que englobam direitos humanos. Então, isso é uma coisa que parece ser obrigação, mas não é. Muitos países não respeitam os direitos humanos, muitas empresas. Direitos humanos, a questão do trabalho, como a gente vem falando, né? Não ter um trabalho compulsório, obrigatório. A questão da corrupção, e a gente vê por tudo os últimos anos que o Brasil passou, né, em termos de mostrando como as empresas corruptas não são sustentáveis, como uma hora o negócio cai, né, como uma hora a casa cai, e a questão do meio ambiente. Então, esses quatro pilares, eles são muito importantes. Eu queria complementar também, não esquecer de falar um ponto importante no nosso caso. Você perguntou sobre a questão das agências digitais. Eu acho que a gente tenho certeza que a gente tem um compromisso e um trabalho muito importante a ser feito em relação à inclusão digital. As pessoas precisam ter internet. Eu vejo a questão da internet como uma obrigação. Aí a gente está falando até na questão do governo. Então, estou falando de governo, a gente está falando de empresas, a gente está falando do cidadão. Eu entendo a internet, o acesso à internet, a democratização
o Wi-Fi na periferia, o Wi-Fi público, como uma obrigação do Estado. Porque internet hoje em dia não é mais... É igual a energia elétrica. Você concorda? É necessário. É igual água. É necessário. Você tem que ter água, você tem que ter energia elétrica, você tem que ter Wi-Fi. Tem que ter internet, porque eu não tô brincando, hoje em dia é uma fonte importantíssima de comunicação e educação. Você concorda? Que legal. Então, assim, eu vejo como um bem... Pegando esse ponto também que você falou, desculpa te cortar, você falou sobre a questão de inclusão digital, né? Eu acho que aliado a isso, tem mais duas coisas importantes, né? Que o agente digital ele pode estar ajudando. Eu acho que a inclusão digital, eu acho que ações de inclusão digital como um todo, a gente consegue ajudar isso. Boa. Eu acho que, além da inclusão digital, como é que eu posso falar, mas assim, não somente incluir, mas como usar corretamente a internet. Perfeito. Desde a criança. Desde a criança, já educar para você usar corretamente a internet, por N fatores, né? Segurança, exposição e por aí vai. E o ponto que eu vejo que a gente também, que eu acho que o agente digital ele pode dar muito, e quase nenhum site tem, é você começar a pensar na acessibilidade, né? Eu acho que isso entra numa questão social também, né? Total, Rodrigo. Excelente colocação. Você imagina muitas vezes uma dona de casa que tem que pagar uma conta, que poderia pagar pelo celular, ela não sabe. Ela tem que sair de casa de manhã, ir até um banco, pegar uma fila. Você vê todo esse transtorno que deu agora o ano passado para o pessoal poder receber o auxílio, né, do governo. Eu não estou falando também que eu sei que o mundo não é essa maravilha, que a gente, felizmente, tem acesso. 30% das casas ainda não têm acesso à internet. Mas todo esse trabalho de infraestrutura, ele tem que ser realizado. Você viu no ano passado também, com a pandemia, a questão da educação que você tocou agora, né? Os meninos e meninas que tinham computador ou Wi-Fi podiam estudar de casa, maravilha. Mas e aqueles que não tinham? Nem um celular direito? Então, assim, não é mais um luxo. Com o celular você consegue, hoje, até acessar um médico, um posto de saúde, você consegue estudar, você consegue se comunicar, ser cidadão falando com a sua família que mora em outro estado, né? Então, eu defendo muito a questão do Wi-Fi público, democrático para todo mundo. E aí eu acho que é uma questão que a Brad pode colaborar muito, né? Na inclusão digital das pessoas. E isso é sustentabilidade, sim, né? Isso é trabalhar de uma maneira a valorizar o cidadão, as pessoas, sem ferir o meio ambiente e propiciar até, com o acesso à internet, que as pessoas tenham um recurso econômico, que as pessoas possam até trabalhar. E hoje o marketing digital e com a transformação digital compulsória, né, tem muitas oportunidades acontecendo, né? Trabalhos, meios de pagamento, o e-commerce. Eu queria que você começasse, já que a gente falou um pouco da Brad também, você comentasse um pouco, Bernardo, sobre as ações que a Brad tem feito ou tem planejado para ajudar nessa área de sustentabilidade de forma nacional, tá? Legal. Eu vou até te comentar um projeto que a gente quer fazer aqui em São Paulo, que eu acho que ele ajuda bastante. Primeiro que eu acho que nós como abradianos, né, realmente temos que incentivar, que eu comentei, a acessibilidade. Eu acho que é uma coisa que nós temos aqui um parceiro nosso, um grande movimento que é o Web para Todos, que eu acho que é fantástico, que a gente tem que ser cada vez mais próximo deles, estamos fazendo coisa em conjunto. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que você só resolve o futuro se você começa na base, né? Eu pego um pouco aquele exemplo do futebol alemão, né? O futebol alemão por muito tempo não ganhava nada, não era um futebol muito reconhecido e tudo mais. Começaram a resolver na base, né? Não foram resolver os jogadores lá, não foram ficar trazendo de fora, não ficaram importando o jogador, não. Resolveram toda a base, desde a criança, lá, mudaram a forma de ensinar os caras a jogar, desde a base, ensinar desde a base. Quando ele chegou no momento pronto para poder realmente ser um profissional, né, já tinha toda a base pronta, né? Aqui como São Paulo, nós temos também a nossa diretoria de sustentabilidade, a nossa querida Henriane toca com a gente. Perfeito.
E nós estamos discutindo sobre um projeto no estado de São Paulo, né, começando aqui pela capital, a gente ir para algumas escolas, né, pública e privada, independente, mas ficar próximo de crianças e filhos, né, as crianças pequenas e com crianças e pais, né, crianças e pais pequenos, porque o pai, você não pode também apenas para a criança explicar de uma forma lúdica e teatral, mas o pai também tem que entender a importância disso, né, para já começar a usar com bom uso da internet, logo de cara. E para o adolescente que está com aquela fase tipo que tem algumas coisas do adolescente que são importantes. Primeiro, essa questão do bullying, né? Bullying no geral, e a internet, essas coisas assim que pegam uma magnitude assim devastadora. Essa conscientização, a palavra que eu queria antes é conscientização de uso de internet. Então, você criar esse uso correto e também você mostrar para esses potenciais novos profissionais do mercado digital, né? Perfeito. Quais são as oportunidades que existem de mercado e como eles podem atuar de forma correta e eficiente também. Assim, eu acredito, tá, que se a gente não pode somente atacar o marmanjo formado, sabe? Porque é mais difícil você quebrar aquela pedra, né? Já existe a pessoa tem um perfil, ela já foi criada daquela forma, ela pode mudar, mas as pessoas mudam, a mudança é mais demorada, né? Mas se você pega realmente, eu acredito que se a gente pegar desde logo agora, a Brad como um todo, pegar da base e investir na base, vai demorar. É plantar mesmo, plantar semente mesmo. Daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai colher bons frutos. Olha, Rodrigo, sensacional. Eu acredito nisso. A gente está junto nesse projeto porque eu acredito nisso que você está falando. E a gente começou falando dessa confusão um pouco que existe entre responsabilidade social, ambiental, sustentabilidade, o que é cada coisa. Eu acho importante a gente separar, por exemplo, as nossas ações do modelo filantrópico. Tem muita empresa que ajuda, por exemplo, uma instituição uma vez por mês e essa é a responsabilidade social. Ok, continuem ajudando, é importante porque tem empresas, muitas ONGs e associações que precisam da sua doação. Mas a gente pode fazer mais, a gente pode fazer efetivamente, a gente pode colocar a mão na massa. Esse trabalho que você está falando de conscientização, ele é muito importante, porque também eu concordo que não adianta ter a infra e dar acesso se as pessoas não sabem usar, ou se sabem usar, não sabem usar corretamente, né? Vamos entender o que é corretamente. Então, a gente precisa efetivamente de ações práticas. Esse projeto é muito bacana. Outra coisa que a gente está fazendo é trazendo profissionais de renome, profissionais conhecidos nas suas áreas, consultores de sustentabilidade. A gente teve uma palestra com o pessoal do Pacto Global da ONU. Então, outro trabalho que a gente pode fazer é trazer profissionais da área para conversar com os nossos associados sobre as boas práticas, sobre o que as empresas estão fazendo. Outro trabalho que eu acho que é interessante também é a gente divulgar conteúdos relevantes sobre sustentabilidade, né? E tem muita coisa interessante acontecendo. E a gente tem uma proposta de, esse ano ainda, a gente lançar um guia de sustentabilidade para as agências digitais, que eu acho que é uma coisa inédita aí no mercado, né? Não existe ainda, né? E eu acredito que esse guia, ele está sendo desenvolvido, deve ter um capítulo especial para a inclusão digital, que é esse tema que a gente falou agora há pouco, que eu acho relevante. Eu falei que o guia está sendo escrito, algumas mãos, né? Então, outro tema que eu acho que é caro a questão da sustentabilidade é a questão do trabalho coletivo, né? De trabalharmos juntos. E aí eu entro mais uma vez no tema da ABRAD, associação que eu participo e gosto muito das pessoas envolvidas. Eu acredito nesse trabalho associativo e colaborativo, né? Quer dizer, eu tenho certeza que as pessoas trabalhando juntos, a gente produz um conteúdo melhor. É um trabalho de formiguinha,
você estava falando, a gente estava falando antes de começar sobre a questão dos webinars, que muitas vezes você não tem muita adesão, muita audiência. O nosso tema não é a live da Ivete Sangalo, né? E que todo o Brasil quer escutar sobre, né? Todo mundo. Isso é uma coisa que eu te perguntar agora. Eu acho que assim, a gente sentiu muito isso em 2020 em vários fatores, né? A gente fez também uma ação social no final do ano na Brad. Foi bem bacana, cara. Foi assim, a gente escolheu uma comunidade e mais algumas instituições para a gente poder ajudar. A Brad, para quem não pôde ver ainda, veja a live da Brad. A gente fez uma live de final do ano da Brad. A gente arrecadou algumas doações e converteu em auxílios de produtos de higiene necessários para algumas instituições que estavam precisando de mais, de doações. E também a gente escolheu uma comunidade da região de Jundiaí, que um embaixador de Jundiaí nos ajudou bastante nessa questão, a gente ajudou lá. Foi uma comunidade levar alguns mimos de Natal para as crianças, que por mais que a gente ache que foi pouca coisa, mas muitas daquelas crianças não teriam aquilo, porque muitos pais perderam o emprego, não estão conseguindo trabalhar, e, cara, você via a gratidão no rosto das pessoas, né? Mas eu vou falar, confesso, Bernardo, que assim, às vezes a gente fica até um pouco frustrado, né? De você conseguir o engajamento das empresas, pessoas no geral, de atenção a esse tipo de ação, né? Realmente participar, de se doar, às vezes não pode participar, mas fazer alguma doação, ou às vezes a doação não precisa ser em dinheiro, pode ser em tempo, pode ser em ideia, pode ser em uma indicação, numa parceria, sei lá. Assim, o engajamento, o envolvimento disso, né? A gente esperava muito mais envolvimento, né? E não houve tanto envolvimento como a gente esperava. É um tema importante, porque assim, pensando no futuro até das nossas empresas, que hoje em dia nós estamos aqui, pode ser que amanhã quem toca nas empresas sejam outras pessoas, não sejam mais agentes, nossos filhos, ou seja uma outra pessoa e você fique como um conselho, sei lá, enfim. Mas a gente tem que pensar que vai ter uma continuidade, né? A gente não pode pensar que ela vai se encerrar, vai ter uma continuidade de alguma maneira. E se a gente não pensar que essas ações, pequenas que sejam, elas ajudam realmente a manter isso no ar, qual que é o sentido? E olha, né? só... E elas não se engajam, assim, eu acho que... sendo bem sincero, um dos nossos pilares esse ano realmente é apoiar muito a questão a sustentabilidade no geral. A gente está muito próximo da Henriane, de vocês também. Mas eu acho que vai ser um grande desafio. Assim, a gente conseguir realmente que as pessoas elas deem importância a esse tema, participem dos webinars, consumam os conteúdos, e vai ser um desafio bem bacana que a gente vai enfrentar. Você está certíssimo, Rodrigo, em trazer esse tema, porque o que eu vejo é o seguinte, os empresários não têm essa cultura da sustentabilidade. Por isso que a gente está trazendo esse tema para a Brad, para a associação, e por isso que a gente está tendo essa conversa. Não vou deixar de te agradecer pelo convite, e a gente deve levar essa conversa através de palestras, através de material didático que a gente possa publicar para os associados, porque a gente não tem a cultura da sustentabilidade. E ainda mais numa associação de classe, é compreensível que as empresas estejam preocupadas, antes de mais nada, com o seu lucro, com o seu final do mês, com seus funcionários. E na sua existência, né? Na sua existência, na sua subsistência, quer dizer, ela precisa permanecer. Isso é natural, a gente é dono de agência e por isso que eu digo que a sustentabilidade, em primeiro lugar, como a empresa pode continuar gerando lucro e crescer. Então tem que gerar lucro e crescer. Não adianta também você fazer uma doação. Fazendo uma brincadeira, uma analogia, a sua ação sustentável tem que ser sustentável. Concorda? Não adianta você fazer uma doação... Ela inicia e morre, né? Ela não consegue... E quebrar a sua empresa. Está certo? Então, por isso que eu insisto. Você precisa gerar lucro e crescer. Mas, gerar lucro e crescer sendo responsável. É possível? É possível sim. E eu digo mais, você passa a ser melhor bem visto pelos seus clientes, pela sua comunidade, pelos seus integrantes. Eu acho que você só cria ativos positivos. As empresas, e agora falando não só das nossas agências, as empresas de uma forma geral, estão trabalhando a questão da sustentabilidade, muitas para serem bem vistas pelo mercado,
para serem vistas com outros olhos pelas novas gerações. A gente vai ouvir algumas empresas falando, porque a sustentabilidade está no nosso DNA. Cuidado, porque nem todas têm a sustentabilidade no seu DNA, muitas estão chegando agora, mas que bom que estão chegando agora. Então, assim, respondendo a sua questão, é um trabalho de formiguinha, sim. Eu acho que é um tema importante que a gente deve cutucar. Outro tema que a gente deve provocar também é a questão das minorias. Isso tem sido discutido na imprensa diariamente, né? E é um tema caro a questão da sustentabilidade, né? A inclusão das minorias, a questão do gênero. Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que pouco a pouco a gente vai conquistando espaço. Talvez o webinar tenha pouca gente, no próximo um pouquinho mais. Mas se não começar... Se não começar, então essa iniciativa da Abrad de ter a sua diretoria, de ter o seu comitê de sustentabilidade, você pode ter certeza que está super alinhada com ESG, que a gente chama, né? Environment, Social, Government, né? Meio ambiente, responsabilidade social e governança. Então está muito alinhado com o que está acontecendo hoje no mundo, tanto em empresas como em governos, eu digo, né? E aí eu aproveito para falar agora, a gente teve, enfim, estamos no momento, quando passar a entrevista já vai ter passado um pouquinho a posse do Biden nos Estados Unidos, se ninguém atrapalhar. Ele tem um plano muito interessante na questão do meio ambiente, coisa que o antecessor dele não tinha. Então os governos estão preocupados com isso, né? Essa é uma preocupação do governo, essa é uma preocupação nossa das empresas e deve ser uma preocupação também dos cidadãos, eu acredito. Bom, Bernardo, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Eu acho que é um assunto muito relevante mesmo. A gente, que nem você falou, a gente tem que começar a falar sobre ele, começar a gerar conteúdo, informação sobre ele para trazer as pessoas cada vez mais próximas desse tema, tá? Queria saber se você quer dar algum recado para o pessoal que está nos assistindo, associado e não associado da Abrad. E logo de cara, assim, já quero te chamar para um novo Abrad Talks. Vamos ver como é que vai ser as ações esse primeiro semestre agora de 2021 e a gente trazer alguns resultados positivos aqui para quem está nos assistindo, para ver como é possível realmente a gente começar a fazer ações sustentáveis no meio digital. Boa, Rodrigo. Olha, eu que agradeço a presença, o convite. Vamos continuar o nosso papo, porque esse é um trabalho que está sempre sendo desenvolvido. Como eu falei, a gente vai ter algumas ações efetivas e a gente vai trazer os resultados. E eu convido você que não é... A minha câmera é essa. Eu convido você que não é associado ainda a fazer parte da associação. Você vai ser muito bem-vindo. Sendo associado, espero que você seja ativo, participe efetivamente. Aqui tenho certeza que você vai encontrar amigos, empresas que têm as mesmas dores que a sua, que passam pelos mesmos desafios que a sua. Você vai crescer como empresário, como pessoa também e vai aprender muito. Então, seja bem-vindo. Bom, pegando a fala do Bernardo, quem faz associação é associado. Muito obrigado, não deixe de seguir o nosso canal e até o próximo Abrad Talks.